Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal dos Segredos da Manutenção e por aqui falamos um pouco aí sobre gestão da manutenção e gestão de projetos. O assunto de hoje é a gestão de uma parada de manutenção. Vamos lá? E hoje nós vamos falar aí sobre as paradas de manutenção. Quem conhece aí, né, empresas que nós atendemos aí do ramo de papel e celulose, TNT, né, que é o tecido não tecido, empresas de suco de laranja, né, usinas, né, tem as paradas de entre safra, papel e celulose tem as PGs, né, parada geral, tem as PP, parada parcial, então tem muitas paradas de manutenção nos setores aí, né, que fazem essas paradas para ter um tempo, né, para fazer preventivas planejadas. Preventivas e corretivas planejadas. Então, toda parada de manutenção você tem que encarar como um projeto. E quando você faz gestão de projetos, né, e aí você tem modelo, né, nós seguimos muito o PMBOK, né, que é o modelo cascata, o modelo tradicional, então nós temos a gestão de projetos aí tradicional, tá? Hoje temos também a gestão ágil, né? Que aí tem Scrum, tem, né, vários tópicos a serem abordados. Nós vamos falar aqui no canal também, tá? Mas a parada de manutenção é uma gestão de projetos mais tradicional, né? Então, no modelo do PMBOK, nós temos que fazer alguns tópicos, né? Então, tem termo de abertura, né? Depois nós temos aí a parte de cronograma, né? Fazer a EAP, a estrutura analítica do projeto. Então, tem vários tópicos aí que nós vamos, né? A gestão de riscos, né? E no decorrer disso, você vai gerindo recursos, tá? Recursos. Então, imagine que é assim, quando você for fazer a gestão de uma parada de manutenção, encare essa parada como um projeto. Seja essa parada de 12 horas ou seja ela de 30 dias. Porque tem paradas parciais de 12 horas, tá? E tem paradas aí, paradas gerais de 30 dias. Tem paradas entre safra de até 2 meses, tá? 60 dias. Então, você tem que encarar isso como um grande, né? Um pequeno, médio e grande projeto. Quando você for fazer a gestão, eu indico você, se você não quer seguir o PMBOK, não quer tanta formalidade, eu indico você fazer pelo menos um diagrama Chical, aí, um causa-efeito, né, para você ter, né, os tópicos a serem geridos e controlados, certo? Então, o que a gente tem numa parada de manutenção? Assim, no macro, no olhar macro, nós temos mão de obra, sem mão de obra nós não fazemos. Nós temos materiais, certo? Nós temos ferramentas, tá? Nós temos equipamentos, né? Equipamentos de remoção de máquina, né? Guindaste, muque, empilhadeira, nós temos tudo isso, tá? Temos também que fazer, né, os riscos, gestão de riscos, tá? Uma parte muito importante, né, que vai envolver todos é a segurança, tá? A segurança vai envolver todos os tópicos, então algumas empresas é uma regra de ouro muito importante, então a princípio você atrasa cronograma, mas não faz nada inseguro. Essa é a premissa. E para não atrasar cronograma, você planeja antes. Você não vai fazer nada inseguro e não vai atrasar o cronograma. Por quê? Porque você vai se planejar. E quando você colocar esses macros, você vai determinar uma certa atividade. Então, eu tenho lá, né, na minha gestão de projetos, na minha gestão de paradas, eu tenho várias intervenções de manutenção que isso são apontamentos da produção que a manutenção foi registrando como ordem de manutenção, certo? A produção apontou o problema, o manutentor foi lá, né, ao longo do tempo, e ele registrou isso como uma ordem de manutenção. Essa ordem de manutenção eu vou precisar de recursos para saná-la, certo? Quais os recursos que a gente falou no macro, tá? Desses 4, né? Ali para fazer essa gestão de recursos e também vou precisar envolver a segurança para que, né,
eu já consiga fazer a minha análise preliminar de risco daquela ordem de serviço, né? A intervenção que eu vou fazer ali, eu vou precisar da minha PT, permissão de trabalho, se tenho trabalho com eletricidade, se tenho trabalho a quente, se tenho trabalho em altura, se tenho trabalho em espaço confinado, né? Que tipo de trabalho é esse que eu preciso de uma PT, certo? E, em certos casos, alguns outros documentos. Se for uma movimentação de máquina, então, plano de rigging e outros mais, tá? Mas a parte de planejamento vai entrar isso. Então, eu vou lá, pego meu Ishikawa, coloco tudo isso, né? Parte de segurança, parte de materiais, parte de mão de obra. O que eu vou precisar de mão de obra? Ah, vou precisar de 2 mecânicos, um eletricista para fazer o procedimento de loto e desenergizar o motor. Aí eu entro, né? Eu começo a colocar esses recursos e começo a desenhar o meu cronograma, tá? Começo a desenhar o cronograma com tempo. Por quê? Eu tenho uma demanda de mão de obra, tenho um tempo estimado para executar essa tarefa, e aí eu começo a desenhar o meu cronograma, já, né, sabendo os recursos que eu preciso fazer a gestão. Então, eu estou falando isso, gente, de uma ordem de serviço, uma ordem de manutenção, tá? Imagine você com uma parada de manutenção numa máquina de papel, que você tem 30, 40, 60 aí, ordens de manutenção, tá bom? Essa parada de manutenção eu começo a planejar ela 3 meses antes, tá? Para que quando chegar a data, seja verdadeiramente um pit stop. Eu tenha todos os meus recursos ali, mão de obra, material, equipamentos, tudo ali disponível às pessoas envolvidas. E quando eu entrar com esse time, que ele já saiba as intervenções, as atividades que ele vai desempenhar ali, a atividade, os recursos e o tempo, tá? Que isso, gente, isso tudo, esse planejamento vai surtir efeito diretamente na segurança, tá? Isso vai trazer um trabalho muito mais seguro e muito mais qualidade para a sua parada de manutenção. Bom, pessoal, hoje falamos um pouquinho aí sobre as paradas de manutenção, a gestão da parada de manutenção. Vamos ter mais conteúdos aí, vamos falar um pouquinho mais, né, sobre a parte de operação, né, o que um mecânico vai fazer, o que um eletricista vai fazer, o que um caldeireiro, um soldador, né. Vamos falar um pouco mais para frente aí sobre a área de operação, a gestão dessa área de operação, mas hoje falamos um pouco dos recursos aí, tá legal? Então, se não está inscrito, peço que se inscreva, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like aí. Nós agradecemos muito. Um abraço, até a próxima.